E aí pessoal, como prometido, estou trazendo aí a segunda parte do repasso para vocês. A parte renal, o doutor terminou o repasso e eu estou trazendo aí para vocês. Bom, vamos começar aqui então por classificação dos transtornos glomerulares. E esse aí, ele falou que ele vai colocar na prova como pareia. Eu não sei como vai ser esse pareia, o que ele vai colocar bem certo, mas ele falou que vai cair como pareia. Então aqui, as manifestações da glomerulonefrite: hematúria, diminuição da velocidade do filtrado glomerular, azoemia. O que seria a azoemia? A presença de desperdício nitrogenados no sangue. Oligúria e hipertensão. A etiologia, gente, tá bem focado no que ele falou que ele vai cobrar. Então, vocês vão ver aí que tem coisa que tá no slide e não tá aqui, mas é porque eu só foquei no que ele falou. A etiologia. Então, são as glomerulopatias secundárias têm um componente imunológico, e ele falou isso na sala. A lesão produzida por anticorpos que reacionam contra antígenos glomerulares fixos, e a reação produzida por complexos antígenos, anticorpos circulantes que ficam presos na membrana glomerular. Aí os tipos específicos de glomerulopatias são as proliferativas, as escleróticas e as membranosas. Então, as proliferativas representam aumento dos componentes celulares do glomérulo sem importar a sua origem. Os escleróticos: o incremento dos componentes nas células do glomérulo, sobretudo de colágeno. Então, é um incremento de componente, sobretudo de colágeno. As membranosas: é um aumento do espessor da parede capilar glomerular com frequência a causa do depósito de complexos imunes. As classes das glomerulopatias, ele falou que vai cair principalmente essas 4 primeiras aqui e essa nefropatia por IgA. Então as classes seriam glomerulonefrite proliferativa aguda, rapidamente progressiva, síndrome nefrótico, glomerulonefrite membranosa. Aí tem nefrose lipóidea com câmbios mínimos, glomerulosclerose segmentária focal, e aí a nefropatia por IgA e glomerulonefrite crônica. Mais uma vez, o que ele falou que é para focar mais são esses 4 aqui, os 4 primeiros, e essa nefropatia por IgA. Então, começando aqui. Glomerulopatia proliferativa aguda. Elas são infecções causadas por Streptococcus B hemolítico, Staphylococcus e os vários agentes virais, varicela, sarampo, papeiras aqui é o que a gente conhece como cachumba no Brasil. As manifestações clínicas: a glomerulonefrite pós-streptocócica, ela se produz depois de 7 a 12 dias da infecção e ela inicia com edema da membrana capilar, oligúria, proteinúria, hematúria, retenção de água e sódio e hipertensão. Aí outra coisa que ele falou que tem que lembrar bem aqui em laboratório é isso aqui, ó, não pode esquecer disso. Se cair, tem que colocar. Se cair perguntando ou para marcar lá, porque vai ter bastante questão de marcar. Laboratório: ácido elevado é o principal. A diminuição do complemento C3 e crioglobulina no soro. Glomerulonefrite rapidamente progressiva. Síndrome nefrítico clínico, caracterizado por sinais de lesão glomerular grave sem causa específica e se desenvolve em poucos meses, e isso implica em proliferação focal segmentária das células glomerulares e recrutamento de monócito em forma de meia-lua, que obliteram o espaço de Bowman.
Enfermidades que representam esse tipo de glomerulonefrite: lúpus eritematoso sistêmico, vasculite de vasos pequenos e síndrome de Goodpasture. Eu não sei se fala assim, acho que é Goodpasture que fala. Ele falou para focar bem nessa síndrome aqui, porque com certeza vai cair, porque ele gosta bastante disso aqui, que é 5% das glomerulonefrites proliferativas corresponde a essa síndrome. Aí, glomerulonefrite membranosa, causa mais frequente de nefrose primária em adultos e aparece sobretudo na quinta e sexta década de vida, então dos 50 aos 60 anos. É produzida por engrossamento difuso de MBG causado por depósito de complexo imune e pode ser idiopático ou estar associado com várias entidades, por exemplo, o lúpus. Infecções como hepatite B crônica, alterações metabólicas como diabetes está em tudo, né? Tiroidites, fármacos compostos com ouro, penicilamina e captopril. Enfermidade com câmbios mínimos, que é a nefrose lipoideia. Eu acredito que não vai cair isso, mas como está no slide dele, eu quis colocar aqui. Só que ele falou para focar naquelas 4 primeiras lá e na por IRA. Então, essa aqui ela é caracterizada por perda difusa de podócitos da capa epitelial da membrana glomerular. A incidência máxima de 2 a 6 anos, ele comentou que aquele caso clínico que ele passou lá do menino é isso aqui, essa enfermidade, que corresponde àquele menino do caso clínico. Ela não progressa em insuficiência renal, mas ela pode produzir complicações significativas, como aumento da predisposição de desenvolver infecções por micro-organismo gram-positivo, tendência a evento tromboembólico, hiperlipidemia e desnutrição proteica. A glomerulonefrite segmentária e focal. Também acredito que não vai cair, não está dentro daquelas que ele falou, mas ela se caracteriza por esclerose de alguns glomérulos, não são todos os glomérulos, alguns, e esses que são afetados é só uma porção desse ramilete glomerular que é comprometida. Ele é de origem idiopática, então origem desconhecida, mas pode se associar com conteúdo de O2 no sangue, como no caso da anemia drepanocítica, cardiopatia congênita cianótica e HIV e abuso de drogas. Agora essa aqui que ele falou que vai cair, nefropatia por imunoglobina A, que é o IgA. Conhecida também como enfermidade de Burger. Ele falou para lembrar esse nome aqui, porque pode cair assim, e para a gente não cair nas trampas, como ele falou, para a gente lembrar desse nome aqui, porque ele pode tanto colocar como nefropatia por IgA ou como enfermidade de Burger. É uma glomerulonefrite caracterizada por depósito de complexo imune por IgA nos glomérulos. Ocorre a qualquer idade, mas ela tem maior frequência na segunda e terceira década da vida, então de 20 a 30 anos. É mais frequente em homens, caracterizada por... Aqui está repetindo o que está escrito ali em cima, mas ele complementa aqui que é caracterizado por depósito de complexo imune do composto IgA no menságio do glomérulo. Aqui, menságio do glomérulo. A causa da enfermidade é desconhecida e os pacientes têm níveis altos de IgA. Isso é meio lógico, né? Se é por depósito de complexo de IgA, então ele vai ter nível alto. Lesões glomerulares associadas com enfermidade sistêmica, glomerulosclerose diabética. Aqui ele falou que pode cair isso aqui também. Complicação importante da diabetes mellitus, afeta ao redor de 30% dos diabéticos tipo 1, é responsável de 20% das mortes dos pacientes diabéticos com menos de 40 anos. A enfermidade se manifesta por proteinúria não nefrótica, síndrome nefrótico e insuficiência renal. Aí a gente termina aqui falando
insuficiência renal, né, que é uma das enfermidades que se manifesta no caso dessa lesão glomerular. E já passamos aqui então para a insuficiência renal aguda e crônica. A definição é a perda da atividade renal, tanto na função excretora como retenção de substância nitrogenada, produto do catabolismo proteico, ureia e creatinina, como das suas funções de regulação de equilíbrio ácido-base e água corporal total. Eletrolitos, metabolismo, fosfocálcio, a pressão arterial e as cinzas, porque tudo isso aí é controlado pelo rim. Então, IRA, insuficiência renal aguda. O termo IRA, ele se restringe a paciente com LRA que necessita de tratamento substitutivo renal, que seria a diálise, né? É um síndrome caracterizado por uma decaída rápida, em horas ou dias, e sustenido da taxa de filtração glomerular. As características: aumento rápido e progressivo da ureia e da creatinina no sangue, diminuição do clearance, que é aquele clareamento, né? Oligúria. Aí ele é classificado de 3 formas: a IRA pré-renal, né, insuficiência renal aguda pré-renal, que é de 50% a 60% das IRA, e resulta num descenso de perfusão renal devido a múltiplas causas: depressão profunda do volume vascular, alteração da perfusão por insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, diminuição do llenado vascular. E ela é reversível. Aí aqui diz o indicador mais frequente da IRA pré-renal, que é a zoemia. Insuficiência pós-renal, produzida por obstrução do fluxo da urina proveniente dos rins e costuma ocorrer nos ureteres, bexiga e uretra. A causa mais frequente é a hiperplasia prostática. Agora, IRC, insuficiência renal crônica. Essa ela leva à diálise. A insuficiência renal crônica é a perda progressiva e irreversível da função renal que se produz em meses ou anos. As características: alteração do volume e ritmo diurético, poliúria, nictúria e finalmente oligoanúria. Ureia e creatinina sérica elevada, acidose metabólica, anemia crônica e alterações de metabolismo fosfocalino. Representa a destruição progressiva e irreversível, outra vez falando que é irreversível, das estruturas renais. Pode se dever a vários transtornos que produzem a perda permanente das nefronas, como diabetes, e a diabetes aqui é a causa mais importante de insuficiência renal. Hipertensão arterial, glomerulonefrites e EPR, que é a enfermidade poliquística renal. Os sinais de insuficiência renal crônica não aparecem até que se destrói 50% ou mais do tecido renal. Ele falou que é bem importante isso aqui. Pode ser que ele coloque na prova isso. Que aqui os signos da insuficiência renal crônica não aparecem até que se destruem 50% ou mais do tecido renal. Um dos primeiros sintomas é a isotenúria ou poliúria com urina quase isotônica com respeito ao plasma. Durante esse estágio, começa a desenvolver a zoemia, anemia e hipertensão. A falha renal se desenvolve quando a VFG diminui por baixo de 20% do valor normal. A partir desse momento, os rins não são capazes de regular o volume e a composição de solutos e se desenvolve edema, acidose metabólica, hiperpotassemia, transtorno neurológico, transtorno gastrointestinal, transtornos cardiovasculares. A nefropatia terminal se produz quando a VFG diminui por baixo de 5% do valor normal. Pessoal, só um pouquinho que eu vou ver aqui o slide do doutor, que eu não coloquei aqui, tem uma coisa que eu achei importante. Só deixa eu achar aqui no slide dele, que é sobre essa parte do que se desenvolve aqui dentro de edema aqui. Porque tem uma que é edema palpebral e outro que é edema generalizado.
Só para mim ter certeza qualquer qual aqui, passar a informação correta para vocês. Não, pessoal, acho que eu estou confundindo aqui. É só edema mesmo, não diz nada sobre edema generalizado ou edema de pálpebra. Acho que é em outro assunto, isso eu acabei confundindo. Tá. Então, terminemos aqui. Vamos passar para manifestações clínicas. As manifestações clínicas, então, acumulação de desétios hidrogenados, né, que é restos hidrogenados, traduzindo para o português. Alteração do equilíbrio do ácido-base e hidroeletrolítico, anemia, transtorno da coagulação, hipertensão, alteração das funções cardiovasculares, transtornos gastrointestinais, complicações neurológicas e transtornos imunitários e de integridade da pele. O termo uremia tem um significado literal, que é urina no sangue. Isso é empregado para descrever as manifestações clínicas da insuficiência renal. Os sintomas da uremia são escassos até que se destroem 2/3 das partes das nefronas. E os mais graves são debilidade extrema, vômito frequente, letargia e confusão. Se não tratar o paciente, o paciente vai acabar entrando no estado de coma e vai morrer. Agora, IRRP, insuficiência renal rapidamente progressiva. Ele falou bastante disso, provavelmente vai cair. Definição: entidade clínica caracterizada por perda da função renal, que se desenvolve em algumas semanas, geralmente menos de 12 semanas, produzida por enfermidade renal primária ou secundária. Todos os setores do rim podem estar afetados. Infecção urinária. Condição em que as bactérias estabelecem e se multiplicam em qualquer setor do trato urinário, podendo apresentar desde a face perirenal até o meato uretral. Para constatar infecção urinária, deve ter bactéria na urina. O sedimento urinário é relevante, já que todo crescimento bacteriano que se associa com presença de mais de 5 leucócitos por campo. Isso aqui é importante, essa presença de 5 leucócitos por campo. Ele falou bastante também. Em urina recém-emitida, leucocitúria assegura a presença de infecção urinária. Os fatores determinantes da infecção urinária. Bactéria mais comum no homem: Enterococcus, Proteus, Klebsiella. E ele falou que vai cobrar bactéria mais comum no homem e na mulher. Então, no homem são essas três. Aí dá para pegar uma das três aqui. Eu estava vendo, não está no material dele, mas na internet diz que a prevalente aqui seria o Proteus. Eu não sei se está certo isso. Eu estou falando que está na internet. Como a internet não é 100% confiável, então qualquer uma dos três aqui vale, mas na internet está Proteus. Bactéria mais comum na mulher: Escherichia coli. A virulência do organismo é um fator determinante. Magnitude do inóculo, alteração da defesa do hóspede. Então, a pessoa com uma imunidade baixa aí, ela vai estar mais propensa. Aqui tem uma parte que eu não entendi muito, e vocês acham que vão ficar com a mesma dúvida que eu. Aqui ele fala assim, eu posso estar errado também na minha interpretação. Nas mulheres jovens sem alterações anatômicas, os fatores patogênicos predisponentes são susceptibilidade anatômica, uretra curta, susceptibilidade por relações sexuais, uso de espermicida e diafragma, vaciado, esvaziamento incompleto da bexiga. Até aí tudo bem. Aí aqui, deficiência de estrógeno na menopausa. Essa parte eu não entendi porque fala de mulheres jovens, e eu não relaciono menopausa com mulheres jovens, mas não sei se isso vai do entendimento de cada um, mas ficou meio estranho isso aqui pra mim. Até marquei um asterisco aqui porque eu achei estranho. Mas tá no slide dele, então tá aí, são essas 5 aqui.
Infecção urinária baixa. Sintomas característicos: disúria, polaquiúria, tenesmo vesical, moléstia ou dolor suprapúbico e urgência miccional. Infecção urinária alta. Sintomas e sinais: febre, escalofrios, dolor em flanco ou região lombar. Signos de infecção urinária baixa em um terço dos pacientes. Então, na infecção urinária alta, em um terço dos pacientes ele desenvolve também os signos acima aqui que são da infecção urinária baixa. Uma alta porcentagem dos casos costuma ter hemocultivo positivo e leucocitose. Aparece com frequência em hóspede com patologia predisponente, anciãos, imunodeprimidos, pacientes com insuficiência renal, litíase e patologia obstrutiva urinária. Agora, litíase urinária. O diagnóstico da litíase ele está mais através da anamnese. A maioria dos pacientes apresenta o primeiro episódio de litíase depois da puberdade, com um pico de incidência na quarta e quinta década da vida. Então, entre os 40 e 50 anos. Litíase pediátrica, ele falou sobre isso, ele deu uma focada sobre isso aqui na sala, no repasso, então pode ser que caia na prova. A litíase se associa mais frequente com enfermidade hereditária, como cistinúria, acidose tubular ou renal e hiperoxalúria primária. Estes pacientes, em particular, eles apresentam um histórico familiar de litíase urinária. Manifestações clínicas. Mais importante, cólico reno-ureteral, que é um dor agudo, intenso, flutuante na região lombar com radiação a flanco, fossa ilíaca que pode chegar até as genitais. Aí náusea, vômito, alteração intestinal, transtorno da micção como disúria e hematúria, dor dorsal ou lombar constante, hematura indolora, ou seja, é sangue da urina e não tem dor nesse sintoma aqui. E sintomatologia da infecção urinária, que são aquelas sintomatologias que a gente falou ali em cima em infecção urinária e baixa, alta e baixa. Em algumas ocasiões, o paciente apresenta manifestação clínica de insuficiência renal. Em algumas ocasiões, não todas. Agora, litíase renal. De 5 a 12% da população dos países industrializados padece de algum episódio sintomático antes dos 70 anos de idade. A litíase passa necessariamente por uma sucessão de etapas que ocorre na formação e crescimento do cálculo. Quais seriam essas etapas? Sobressaturação da urina, germinação cristalina, retenção de uma ou várias partículas formadas em um túbulo renal e na parede de uma papila ou das vias urinárias. A epidemiologia é maior no sexo masculino na terceira década da vida, então ali na casa dos 30 anos, e quando é em mulheres é na quinta década da vida. E está relacionado à absorção óssea e à menopausa. Quinta década da vida, então ali dentro dos 50 anos mais ou menos. A composição dessa litíase: 50% constituída por proteínas, 20% por hidrato de carbono, 70 a 80% dos cálculos é constituído por sais de cálcio, que são os mais frequentes, oxalato de cálcio, que ele falou que é o mais importante, e focar bem nesse oxalato de cálcio. Os cálculos de fosfato de cálcio são pouco frequentes e estão formados por apatita em 7% e bruxita em 1%. 20% dos cálculos são de estruvita, e de 5 a 15% dos casos os cálculos são de ácido úrico e tem cor roxo alaranjado. Roxo não, desculpa, é roxo, é vermelho. Vermelho alaranjado. Os cálculos de cistina se dão em menos de 1% das litíases. E aqui tem o quadro que ele falou que é importante, que fala sobre os cálculos de novo aqui, né? Cálculo por sais cálcicos, que é o oxalato, que é o mais importante. Aí
tem a etiologia aqui, essas coisas eu acho que não vai cair. Vai cair mais aqui essa parte de porcentagem. O que é mais frequente, o que é menos frequente. Aí depois aqui tem a estrovita, também aqui a frequência. Ácido úrico, a frequência aqui embaixo e cistina também. Aí dá para dar uma olhadinha bem nesse quadro aí, mas eu acho que o que vai cair mesmo são só esses tópicos que eu falei, o principal aí do que é formado e qual que é a prevalência. Aqui outra vez, foi bem repetitivo esse assunto aí, tem outra vez aqui, ó, as porcentagens de cada um deles, aí certinho para vocês estarem vendo. Aí isso aqui, ó, fatores inibidores da cristalização, isso aqui ele falou que vai cair, que são os medicamentos. Nefrocalcina, citrato, pirofosfato, magnésio, glucosaminoglucanos e proteína tan-orsfal. Ele falou que vai cair isso aqui. Eu não sei de que forma que ele vai cobrar na prova, mas ele falou que vai cair isso aqui. Tenho certeza que vai cair. Inibição da cristalização. Na urina tem substâncias inibidoras que impedem o crescimento do cálculo e substâncias quelantes que se unem com os íons litogênicos para formar complexos solúveis. Os inibidores mais importantes dos cristais de oxalato de cálcio: glucosaminoglucanos, nefrocalcina, proteína tan-orsfal. Inibidores dos cristais de fosfato cálcico, citrato, pirofosfato, magnésio. E os quelantes mais importantes: magneto para o oxalato e citrato para o cálcio. Alteração do pH urinário. pH ácido está nos cálculos de ácido úrico e cálculo de cistina. pH alcalino, cálculo de estrovita e fosfato. E o pH não tem influência nos cálculos de oxalato de cálcio. Diminuição do volume urinário. A redução do volume da urina e a estase urinária favorece a cristalização. A redução do volume aumenta a concentração dos sais e a segunda a favorecer o crescimento do núcleo primitivo e reter mais tempo no sistema urinário dos núcleos cristalinos formados. Quadro clínico: náusea, vômito, sudoração, palidez, em alguns casos íleo paralítico, assim como hematura microscópica ou macroscópica. Hipersensibilidade na zona lombar ou em parte anterior do abdômen com rigidez muscular associada. E se o dolor migra para baixo, indica que o cálculo está baixando, está descendo pelo uretra. Aqui esse quadro que ele falou que é importante, né, que tem a localização do cálculo e aonde que vai ser a dor. Aí ele tem o cálculo uretropélvico, aí ele mostra aqui a posição do cálculo um pouquinho depois da saída aqui da pelvis renal, e ele vai dar uma dolor em fossa renal. Aí ele pode também ter dor no testículo nesse caso. Ele até falou hoje na sala, lá na hora do repasso. Ele está aqui, cálculo uretropélvico, dor forte no ângulo costovertebral devido à distensão capsular e pélvica, dor renal uretral, e de ureter agudo, testículo hipersensível. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, vocês podem dar uma olhadinha depois, eu vou focar só nessa parte aqui. Aí o cálculo um pouco mais baixo aqui, ó, ele vai desenvolver uma dor como se estivesse mais ou menos que aqui no meio aqui do canal, na parte mais baixa do canal, da metade para baixo. Ele vai dar aqui ó, cálculo uretral médio. Ele dá uma dor em fossa renal e dor no quadrante inferior. Eu achei bem interessante essa imagem, porque ele marca bem certinho aqui o ponto de localização da dor. Cálculo uretral baixo. Ó, já está chegando na bexiga aqui o cálculo. Dor em fossa renal, sempre vai ter essa dor em fossa renal e dor no quadrante inferior. Nesse caso aqui pode irradiar ao escroto ou à vulva. Diagnóstico: história clínica, infecção associada,
antecedente familiar, tipo de dieta, medicação, concomitante, enfermidade de base, hiperparatiroidismo, enfermidade digestiva crônica. É uma litíase de início temprano, orienta a uma cistinúria ou uma hiperoxalúria primária. A repetição de episódios de litíase no mesmo rim sugere uma malformação renal ou da via urinária. A má resposta à litotripsia, que é um procedimento médico, aqui está falando o que é a litotripsia, pode indicar a presença de litíase e de cistina, que são de alta dureza. E tem falando sobre isso lá nos tipos de litíase, falando que a cistina ela é de alta dureza. Medicação associada à litíase. A litíase cálcica, ela pode estar associada a diurético de asa, vitamina D, glucocorticoide e teofilina. A litíase úrica, ela pode estar relacionada a salicilato, probenecide, contraste iodado, aí para quem faz tomografia, assim, que usa contraste iodado, pode estar relacionado. Alopurinol, aí a litíase formada por fármaco, penicilina, sulfonamida, cefalosporina e quinolona. Tem mais lá no slide, só que ele falou para focar nessas 4 aqui. Então eu marquei só essas 4. Eu não sei, acredito que isso não vai cair em cita, mas se cair, essas 4 aqui. Provas de imagem. Aqui é bem importante essas provas de imagem aqui, e ele falou bastante, repetiu bastante, acho que todo mundo já gravou isso. O que se considera melhor é a tomografia helicoidal, sem contraste, considera a melhor prova de diagnóstico da litíase urinária, já que detecta a maioria das litíases e detecta segundo a densidade, a localização e a aparência. Aí, radiografia simples de abdômen, eu acho que nem precisa gravar isso aqui não. Dá para esquecer essa radiografia aqui para não acabar fazendo confusão. Então lembrar que essa aqui é a principal em todos os casos. Aí quando eu falo todos os casos, vamos excluir as grávidas, que ele deixou bem claro. Que a ecografia abdominal é a técnica de eleição para as grávidas. Por quê? É menos invasivo, e o caso da radiação, né? Você não vai fazer uma tomografia numa grávida, vai expor ela e o bebê à radiação demasiada. Então é meio presuntivo, né? Você não vai usar uma tomo numa grávida, então por isso a ecografia abdominal. Estudo bioquímico e metabólico da litíase, nitrito positivo ou bactérias na tira reativa, ela conleva a infecção da via urinária. A analítica sanguínea básica, que inclui a função renal, ionograma e hemograma completo. Se dispõe fisicamente da litíase depois que ela foi expulsada, essa se remitirá ao laboratório para análise da composição. Tipo de litíase. Outra vez, repete bastante isso. Eu coloquei, quantas vezes repetiu, eu coloquei aqui. A gente aprende a repetição, né? Tipo de litíase: cálcica, úrica, cistínica, estruvita, que é infecciosa, e farmacológica. O tratamento: hidratação, analgesia. O Zyne tem como vantagem porque atua na musculatura lisa uretral, com inibição do espasmo uretral responsável pela dor e diminuição do edema local. Está contraindicado administrar metilprednisolona e de 0,5 a 1... desculpa, eu falei errado aqui, eu li errado na verdade. Os Zynes eles estão contraindicados quando não pode usar os Zynes. Você pode administrar metilprednisolona, e aqui está a dosagem. Eu acredito que isso aqui não vai cair não, mas tá aqui. A expulsão ocorre espontaneamente se a litíase mede menos de 5 mm de diâmetro. Ele falou isso na aula hoje, no repasso. E é improvável que ela saia espontaneamente de 8 a 10 mm. Ou cálculos enclavados no uréter proximal.
fármacos que incrementam a porcentagem do passo da litíase através do ureter, como tansulosina e nifepidina. Se depois de 4 semanas não produz a expulsão do cálculo, precisa de abordagem urológica. Manobra urológica como colocação de catéter uretral, cálculo renal simples menor de 2 cm se trata fundamentalmente com litotripsia por onda de choque. Cálculos complexos maiores de 2 cm, cálculos coraliformes, que é formato de coral, né? Rim com anomalia anatômica, litíase resistente à litotripsia, como no caso das cistínicas, que são muito duras, se trata preferentemente com nefrolitomia percutânea. Agora vamos começar síndrome nefrótico. Síndrome nefrótica é um conjunto de signos e sintomas gerados pela alteração patológica do glomérulo. É uma glomerulopatia que se manifesta por aumento da permeabilidade capilar glomerular nas proteínas plasmáticas. Não é uma glomerulopatia específica, mas um conjunto de hallazgos clínicos determinados por um aumento de permeabilidade glomerular das proteínas plasmáticas. As suas características, aqui ó, que é a parte que eu falei dos edemas lá que eu estava confundindo. No caso da síndrome nefrótico, edema generalizado, hipoalbumemia menor a 3 gramas por decilitro, proteinúria maior a 3,5 gramas em 24 horas. Ele falou para ter atenção, para não cair em trampa, porque vê lá a proteinúria maior a 3,5 e já marca. Se tiver escrito 12 horas aqui, está errado. Então seria falso nesse caso, se fosse verdadeiro e falso. Dislipidemia, colesterol maior a 300 mg por decilitro. Lipidúria, quando tem gordura livre na urina. Retenção de água e sódio. Etiologia primária e secundária. Aqui, etiologia de síndrome nefrótica primária e secundária. No primário, enfermidade de câmbios mínimos, meu Deus, difícil de falar. Proliferativa mensagial, glomerulopatia membranosa, glomeruloesclerose focal e segmentária. Essas são etiologias primárias. Etiologia secundária, autoimune, infecciosa, tóxica, alérgica, cardiovascular, neoplásica, hereditária e metabólica. Síndrome nefrítico agudo, conjunto de signos e sintomas gerados por inflamação do glomérulo com colapso da luz capilar, caracterizado por oligúria, proteinúria e atenção, que aqui a proteinúria é menor a 3,5 gramas em 24 horas. No nefrótico é maior a 3,5 gramas em 24 horas. Hematúria micro e macroscópica, hipertensão arterial, edema, e esse edema é palpebral, não é generalizado. As causas: glomerulonefrite pós-infecciosa, asséptica, difusa aguda, 99% se cura sem sequelas. Glomerulonefrite membrano proliferativa, glomerulonefrite rapidamente progressiva, aumento rápido da creatinina e destrói os rins. Síndrome de Goodpasture, outra vez, que ele falou para focar. Anticorpos na antimembrana basal e síndrome pulmão-rim. Agora, pielonefrites. A definição: inflamação do parênquima, pelvis renal, pode ser aguda e crônica. Pielonefrite aguda. Definição: processo inflamatório infeccioso intersticial com abscesso e necrose tubular, bactérias gram-negativas mais frequentes, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter e Pseudomonas. Pielonefrites necrosante. Definição: caracterizada por necrose, então necrosante, necrose das papilas renais, frequente em paciente diabético e também se apresenta como complicação na pielonefrites aguda, quando tem uma obstrução significativa. Apresentação clínica:
escalofrios, febre, cefaleia, dor lombar, sensibilidade na fossa renal, irritação vesical, disúria, tenesmo vesical e polaquiúria. Pielonefrite crônica, definição, processo progressivo que consiste na cicatrização e deformação dos cálices e da pelvis renal. Manifestações clínicas, poliúria, nictúria, está escrito noctúria aqui, eu acho que a reeditação ou corrigiu aqui. Proteinúria leve, hipertensão grave, contribui ao progresso, e é responsável entre 11% e 20% de todos os casos de nefropatia terminal. Isso aqui é importante, que é responsável de 11% a 20% dos casos de nefropatia terminal. Nefrite aguda, definição, reação de hipersensibilidade ocasionada por fármacos, produz nefrite túbulo-intersticial com lesão dos túbulos e do interstício. Causa, drogas que desencadeiam, sulfonamidas, meticilina, diuréticos tiazídicos. Nefrites crônica, definição, está associada com a ingesta persistente de analgésico, produz nefrite intersticial com necrose papilar renal. E as causas, os fármacos aqui que causam, né? Aspirina, cafeína, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, e prostaglandinas, em especial PGI e PGE, que contribuem para a regulação do fluxo renal. Agora aqui, pessoal, já terminando as orientações finais, ele falou aqui como que vai ser mais ou menos a prova. Vai valer 20 pontos as múltipla escolha e vai abordar na maior parte nefrótico e nefrítico. 10 pontos verdadeiro e falso, maioria vai ser verdadeiro, é o que ele falou, né? Mas vai saber, né? Eu sou da seguinte opinião: não sabe justificar, marca verdadeiro e já era. Aquela de pareia lá, que é sobre a parte renal, 10 pontos. Aí 6 pontos para alterações do eletrocardiograma na síndrome coronária aguda. Eu não coloquei aqui ainda, mas eu vou colocar no material, vou editar o material aqui e já vou lançar ele editado para vocês no link aí no primeiro comentário fixado. Ele já vai estar com essas alterações do eletrocardiograma aqui na síndrome coronária aguda. Eu não tinha colocado no material da parte de cardio, porque eu não acreditava que fosse cair, mas ele falou hoje, deixou claro que essa daí tá dada. É só decorar essas alterações, eu não sei se são 2 ou 3, não lembro bem a quantidade, mas decorou, citou lá, ganhou 6 pontos. Aí tem uma de descrever, que é sobre renal também. Ele não falou o que é para descrever, mas é sobre renal. Então, focar aí no renal, que ele falou que de 60% a 70% da prova está focado na parte renal. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Esse repasse ficou um pouco mais curto do que o primeiro. Mas é isso aí, pessoal. Como eu falei, vou deixar o link aí para vocês do material no primeiro comentário fixado e na sequência eu vou estar trazendo o repasso de urologia para vocês e os outros repassos também na sequência. Muito obrigado. Curte o vídeo aí e se inscreve no canal. Até mais, pessoal.